Boa noite! Hoje é dia de Pod Easy, o podcast que descomplica a saúde, o bem-estar, a estética e o autocuidado. E o tema nosso hoje está maravilhoso, como sempre, porque eu capricho quando eu penso no tema, se é um assunto relevante, se é um assunto atualizado, e eu penso sempre qual especialista eu vou chamar para o Pod Easy. Eu quero que o nosso tempo, o seu tempo aqui, seja muitíssimo bem aproveitado. Então, teremos aqui 50 minutos com muitas informações, com muitos insights e muito conhecimento. Que o conhecimento, eu sempre repito, ele nos liberta. Ele nos traz bastante bagagem e conteúdo para que a gente tome as nossas decisões. Hoje vamos conversar com essa profissional incrível, a doutora Giovana Albuquerque, formada em odontologia desde 2021. O nosso tema são bioestimuladores de colágeno, o segredo da beleza natural e duradoura. Se você já ouviu falar de bioestimuladores de colágeno, se você já fez uso desse procedimento, se você tem interesse na beleza da pele, na harmonização facial, na sua saúde, na sua autoestima, no seu autocuidado, se esse tema faz sentido para você, fique aqui com a gente, já deixe o seu like, mande perguntas, mande sugestões de temas que a doutora Giovana estará aqui também para responder alguma dúvida de você. A doutora é especializada em harmonização orofacial desde 2022. Ela é referência no uso de bioestimuladores de colágeno e vai explicar tudo sobre esse tratamento aqui e agora. Boa noite, doutora. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite de estar participando aqui do podcast. Para mim é uma honra, fico muito feliz. E nosso papo vai ser muito legal hoje. A honra é nossa de estar aqui com uma profissional que deixou a sua rotina pesada, seus pacientes, seus clientes, seu consultório, para estar aqui esclarecendo temas que eu acho muito importante. Também falar dos mitos, tirar as dúvidas. Às vezes a pessoa lá forma na cabeça um pensamento sobre bioestimuladores, às vezes até um preconceito, nem sabe exatamente como é que é. Importante saber quando que começa, quando que não começa. Então, nós vamos começar aqui perguntando para a doutora, como que foi, doutora Giovana, para você, o despertar para o autocuidado, para a harmonização orofacial? Desde quando que você tem essa paixão? Certo, desde nova eu sempre gostei muito de me cuidar, de cuidar da minha pele, de me arrumar. Então, desde a adolescência, puberdade, 11 anos de idade, eu comecei a ter acne, as manchas, e isso virou uma insegurança para mim. Então, eu tinha vergonha de sair na rua sem usar maquiagem. E aí, eu fui em busca de um profissional, dermatologista, comecei a fazer limpeza de pele. Ele me passava também uma rotina de skincare, sabonete, filtro solar. Então, desde os 11 anos de idade, eu uso filtro solar, sem intervalos. Então, desde nova, eu tenho esse cuidado com a pele, sempre gostei muito de me cuidar. E quando eu entrei na faculdade, a gente teve uma matéria de harmonização facial no semestre. Eu estudei na São Leopoldo Mandique. E aí, eu amei. Eu adorei estudar a parte de anatomia, da estética, dos procedimentos. E aí, logo após que eu me formei, eu já comecei a especialização e os cursos. Ah, então, veja, desde 11 anos de idade, a doutora tem a paixão pelo autocuidado. E a saúde da pele, ela vai muito mais do que só a pele, né? Ela depende da nossa saúde interna, que nós também vamos falar, de dentro para fora. Mas para começar do começo, vamos perguntar para a doutora, o nosso tema é sobre os bioestimuladores de colágeno, o segredo da beleza natural e duradoura. É esse o tema, então vamos começar perguntando para a doutora o que são bioestimuladores de colágeno, para quem nunca ouviu falar, exatamente o que são e como atuam na nossa pele. Certo, os bioestimuladores de colágeno, o nome já diz, ele estimula a produção de colágeno no nosso organismo. E o que é o colágeno, né? Que muita gente fala, bioestimulador de colágeno, mas como que ele funciona? Então, ele vai aí melhorar a qualidade de pele, promover um efeito lifting, tratar ou prevenir a flacidez.
Então, a primeira coisa que você vai ver é que a sua pele está com qualidade quando a gente faz esse tratamento. É um tratamento maravilhoso que, para mim, o mais importante é a qualidade do paciente, a qualidade de pele do paciente. Então, o bioestimulador de colágeno, ele vai ter a melhoria visual. Então, a gente vai olhar, vai melhorar o contorno, a flacidez, até os poros, ele dá uma melhorada no colágeno. Então, ele é excelente. A primeira coisa que o paciente vê é a melhoria da qualidade de pele. Sim. Existem vários tipos que você usa no seu consultório? Sim, eu tenho diversas marcas. Na verdade, a marca, assim, tudo vai depender do ativo. Então, eu trabalho muito com o Sculptra, que é um bioestimulador injetável. Certo. E eu tenho o ultrassom microfocado também, que é uma tecnologia avançada. E o que vai diferenciar do que eu vou utilizar em cada paciente? Da nossa avaliação da queixa, do grau de flacidez, as linhas de expressão. Então, eu vou avaliar o paciente como um todo, perguntar os hábitos, rotina de skincare, e aí eu vou determinar qual procedimento, qual produto que eu vou utilizar. A gente tem diversas marcas, Sculptra, Radiesse, todas as marcas são excelentes. O que vai diferenciar é o profissional ter o domínio da técnica. Entendi. Então, o domínio da técnica e especialização conta muito. Exatamente. E a avaliação, né? Exatamente, é o principal. A cliente, ela chega na farmácia e ela fala assim, eu sinto que a minha pele está derretendo. É a principal queixa. Derretendo. Ela está formando muitas vincos aqui embaixo, além das ruguinhas, né? Mas a flacidez da pele que vai formando papadas, tirando o contorno facial e aumentando aqui a papada. Sim. Então, para esse caso, existem os bioestimuladores. Isso, eu gosto muito de falar para os pacientes que a gente precisa entender o processo de envelhecimento na face. Que, na verdade, não é só o colágeno que a gente perde. O processo de envelhecimento é a reabsorção óssea. Então, a gente reabsorve osso na região dos olhos, do malar. A gente perde o colágeno, a elasticidade da pele. A gente tem coxinhos de gordura que tem sustentação da face e eles derretem. Que aí é a queixa do paciente, meu rosto está derretendo. Então, é um conjunto de um processo de envelhecimento. Não só a perda de colágeno da pele. Então, a gente precisa entender esse processo, né? Então, para eu conseguir indicar um bioestimulador de colágeno, a gente precisa saber o que está acontecendo, qual que é a sua queixa. Às vezes, não só o bioestimulador de colágeno vai ser o indicado, a gente precisa associar a outros tratamentos. Ótimo. Importante a avaliação do profissional, porque o que dá certo para um, dá certo para outro. A gente encontra amigas e clientes, né, falando, eu odiei tal procedimento, eu indico tal e tal. Então, e as pessoas às vezes que não conhecem os nomes dos procedimentos, que não conhecem os tipos, às vezes elas confundem também o procedimento. Sim. E muita gente fala, eu tô precisando de fazer um botox. E eu que não sou profissional da área estética, né, a minha parte é formulação, eu gosto das fórmulas e gosto da saúde de dentro e a de fora também. Perfeito. Daí você olha para o rosto da paciente e você pensa, meu Deus, ela não tá precisando só de botox. Eu não falo, né? Sou educada, eu não vou falar isso, porque eu também não faço diagnóstico. Eu olho e falo assim, nossa, ela não está precisando só de botox, ela está precisando de um bioestimulador de colágeno. Sim. Mas é lógico que o que eu faço, eu encaminho para os profissionais que sabem fazer, aí passe por uma avaliação, veja a sua prioridade. Sim. E daí eu queria que você contasse um pouquinho sobre o botox, sobre os bioestimuladores e sobre o preenchimento, que são procedimentos diferentes. Sim. Só dando uma ênfase aqui, muitos pacientes falam, eu quero fazer tal procedimento que minha mãe fez, que eu amei e ficou maravilhoso nela. Só que às vezes não é o tratamento indicado para você. Eu posso fazer em você, mas não vai gerar o resultado que você queira. A gente tem que avaliar a queixa do paciente. Então, o Botox, ele vai tratar as linhas de expressão, né? As que a gente faz a musculação e forma as linhas de expressão. Ele vai prevenir de que não vinque mais e as linhas não fiquem mais evidentes. Sim. Então, ele é mais um tratamento preventivo. Os bioestimuladores, ele já vai tratar a causa do envelhecimento, que é as linhas de expressão, a flacidez. E o preenchimento, ele vai volumizar. Então, se eu quero corrigir uma assimetria, um lábio fino, um nariz mais caidinho, ou se eu tenho um queixo mais retruso para trás, a gente quer melhorar a harmonia facial, a gente entra com os preenchimentos faciais. Então, é um conjunto de tratamentos. Às vezes, a gente precisa fazer o bioestimulador e o preenchimento para dar sustentação.
que a gente reabsorver o osso, e aí a gente entra com preenchimento. E o Botox, que é essencial. A gente tem que fazer para prevenção, né? Com quantos anos começa a se fazer um Botox, ou um bioestimulador, ou um preenchimento? Com quantos anos em média? Em média, 25 anos, que é 25 anos que a gente começa a perder o colágeno. Mas tudo vai depender de cada paciente. Por exemplo, se tem um paciente com 21 anos de idade que já começa a ter linhas de expressão, que é mais evidente, ou já tem uma flacidez evidente, né? Um processo de emagrecimento, genética, tudo vai ser avaliado. Se já apresenta flacidez, você já deve começar com bioestimulador de colágeno. O Botox, a mesma coisa. Se você percebe que tem uma força muscular e que já está começando a vincar a sua pele, já deve começar com a toxina botulínica. Que ele vai prevenindo o envelhecimento precoce, né? Envelhecimento. A marca profunda ali na pele, né? Sim, eu falo que a prevenção é o sucesso do rejuvenescimento. Não adianta você esperar você começar a ter as linhas de expressão mais evidentes, você tá flácida para você começar a fazer um tratamento. O ideal é você começar o quanto antes. Começou a ter a presença de flacidez ou linha de expressão quanto nova, você já inicia a sua prevenção. A doutora Stephanie, que gravou o podcast hoje com a gente, ela falou que tempo é cabelo, porque ela é tricologista. E no seu caso, tempo é colágeno? Com certeza. Tempo é colágeno. Cada dia que passa, a gente perde 1% de colágeno. Ai, meu aí. Deus do céu. Meu Deus. Eu quero viver muito, então vai ter uma perda vai ser uma loucura. Quero viver até 102, doutora. Então precisa de muito colágeno. Nossa, aí. Se eu começar logo. Eu falo para os pacientes também que a gente faz, porque muita gente tem dúvida de quanto tempo a gente tem que fazer o bioestimulador de colágeno. Anualmente. Porque a gente está fazendo um procedimento, só que a gente está envelhecendo. Tá. Então a gente tem que manter anualmente o banco de colágeno. É como se fosse um dinheiro na conta. Você nunca vai esperar acabar esse dinheiro na conta para você começar a colocar sua reserva ali. Sim. A mesma coisa com colágeno. Perfeito. Não espera acabar o colágeno para você começar a depositar. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta. Bioestimuladores é um procedimento melhor do que preenchimento, mas eu acho que a doutora já respondeu aqui a importância de avaliar cada caso, né? Talvez precise os dois, Sim. né? Ou em cada fase você usaria um, né? Tudo vai depender da queixa do paciente. Da queixa. Então, a gente tem que avaliar o que o paciente está se queixando. Eu tô me queixando com o bigode chinês. Então, eu vou pensar na causa do bigode chinês, que é a causa do envelhecimento, perda de sustentação e a flacidez. Então, eu vou tratar primeiro a causa, melhorar essa qualidade do paciente, para depois eu entrar em pontos estratégicos com ácido hialurônico. Eu trabalho com preenchedor, mas eu prefiro fazer o bioestimulador de colágeno primeiro, melhorar essa qualidade do paciente, indicar uma rotina de skincare, hábitos, alimentação, nutracêuticos, para depois a gente pensar em preencher, porque o resultado vai ficar mais natural e harmônico. O bigode chinês é esse vinco aqui ao redor da boca, do suco né? naso. Esse suco Nasolabial. Nasolabial, exatamente. Então, a gente perde estrutura, a gente vai marcando mais o rosto, as linhas das marionetes. Então, a gente precisa entender qual que é a queixa do paciente. Não é assim, quero fazer um botox. Eu tenho que entender o que você está se incomodando aí, pra gente planejar aí um tratamento ideal que entregue resultados para você. E o resultado do bioestimulador, ele é rápido? Não. O bioestimulador, ele é um tratamento diferente do preenchimento, por exemplo. Se eu faço um preenchimento labial, a gente já tem um resultado na hora. O bioestimulador, não. Ele começa um resultado progressivo. A partir do 3º mês, ele começa a estimular colágeno. É como se eu aplicasse o produto ali, estimulasse, promovesse uma inflamação controlada, acordasse essas células para elas começarem a trabalhar. Então, elas vão acordando devagar, vão começando a produzir colágeno Trabalha devagar. nos fibroblastos. Isso. E aí, vão produzindo devagar e conforme o tempo, eles vão aumentando essa produção. Por exemplo, um bioestimulador injetável, que é o Sculptra, ele atua no organismo por 2 anos. Mas isso quer dizer que eu vou fazer a cada 2 anos? Não, a gente tem que fazer anualmente. Não espere acabar. É a mesma coisa que eu disse, não espera acabar o colágeno para você repor novamente. Sim. Você sempre vai deixando um banco de colágeno para deixar a pele com uma qualidade boa.
Perfeito. E mito, doutora, mito no seu consultório, provavelmente, vai mudar o meu rosto? Vai ficar artificial? Eu acredito que façam essa pergunta para você todo dia. Sim, todo mundo fala, ai, doutora, eu quero fazer um procedimento que não mude meu rosto, eu tenho medo. O bioestimulador de colágeno, ele não vai volumizar. Tem pacientes que comentam que já fizeram o Sculptra e viu que seu rosto volumizou. Mas ele não volumiza. O que vai depender é da técnica que vai ser aplicada. Então, eu tenho que avaliar seu rosto e avaliar sua estrutura óssea, o formato do seu rosto, para eu pensar num planejamento de aplicação do produto. Tudo isso precisa ser avaliado. Não é assim, eu vou fazer um plano de aplicação aqui no paciente e vai ser igual ao outro. Não, eu preciso avaliar a estrutura óssea, a estrutura da face do paciente, para eu pensar na técnica de aplicação e também o produto que eu vou aplicar. Mas ele não volumiza, isso é mito. Então não vai ficar artificial, não vai. Não. A doutora é especializada em harmonização orofacial. O próprio nome diz, a harmonia do rosto. Mas sabe o que leva todo mundo a ter medo, doutora? São as aberrações que a gente vê dos artistas. Sim. Então você vê lá, não sei porque para mim sempre aparece no Instagram algumas artistas famosíssimas, não vou lembrar o nome delas aqui, que mexeram tanto no rosto, que elas estão deformadas. É assustador. Você vê esses casos, né? Após que na faculdade, na sua especialização, mostrou essas aberrações do rosto. Então, as pessoas têm medo. Outro medo que eu quero que se conte das aberrações, desse absurdo. Harmonizar, não é? Nós estamos falando em harmonia. Você envelhecer com qualidade, que você não dê um choque em ninguém, porque as fotos que eu vejo no Instagram me choca, me dá medo. Pessoas lindas que se transformaram em monstros, mas é uma coisa escandalosa. E outra coisa também que eu gostaria de engatar nessa pergunta é o tipo de material usado, né? Porque o tipo de substância injetado na pele, existem aqui, já teve vários escândalos da estética mal feita. Eu não sei se é o profissional despreparado, desqualificado, se é o produto usado, produto barato. Eu já vi escândalos, né? No glúteos, de necrose, de morte da célula, de precisar ir para cirurgia plástica para remover pedaços da pele, coisas assim escandalosas que chocam a gente. Então, a diferença, a técnica, a especialização, o profissional e o produto. Sim. Esse produto ele tem que ser absorvido pelo nosso organismo. Ele não pode ser um plástico, um negócio estranho. Você poderia explicar tudo isso pra gente? Sim, claro. Eu penso assim que antigamente não tinha tanta informação sobre bioestimulador de colágeno, dos tratamentos regenerativos. Certo. Era só o botox e preenchimento. Isso. Então, quanto mais você preencher, mais você vai volumizar o seu rosto. Então, o rosto ele fica mais artificial. Esse produto, ele é reabsorvível, mas cada vez que você for fazendo, você está esticando a sua pele e deixando o rosto volumoso. Então, a gente não tinha essa informação do bioestimulador. Agora que é mais falado, agora que todo mundo quer algo mais natural, que é algo regenerativo, que realmente trate a pele. Então, hoje em dia, a gente trabalha mais com os bioestimuladores. E é por isso que alguns artistas têm o rosto muito artificial. Porque desde lá de antigamente, eles faziam muito preenchedor facial. E é aquela coisa, a gente precisa saber onde a gente está colocando a mão, ter uma mão mais leve, não ficar preenchendo. Por isso que o foco do meu consultório é tratamento de qualidade de pele. Eu quero ver o meu paciente com uma qualidade boa, para depois eu pensar em preencher com ácido hialurônico. E sobre os produtos que a gente utiliza, a gente precisa estudar cada ativo. A gente precisa estudar todos os produtos que a gente está utilizando. Eu não trabalho só com o Sculptra, eu trabalho com diversas marcas. Tudo vai depender da minha avaliação, da queixa do paciente, para eu escolher qual ativo que eu vou usar. O Sculptra, ele é o ácido polilático. E aí temos também a hidroxiapatita, temos o ultrassom microfocado, que é através de energias de ultrassom que a gente estimula colágeno. Então, tem diversas marcas, produtos, procedimentos, que tudo vai depender da nossa avaliação, que eu vou avaliar e vou falar, não, você vai fazer o bioestimulador injetável e o ultrassom. Uma coisa que eu quero falar também, que o ultrassom microfocado
também não é indicado para todos. Porque quem tem um rosto mais fino, uma pele muito fina, sem gordura, o ultrassom microfocado pode afinar o seu rosto. Então não dá pra mim. Que eu acho a minha pele bem Mais fina. fina. A pele fina pela idade, né? Sim. Pele madura e pouca gordura, né? A gente quer perder gordura, né? Aquela luta para perder gordura. Aonde? No abdômen, na circunferência abdominal. Ninguém quer ter gordura nessas áreas. Mas na boca e no rosto a gente precisa da gordura. Não é uma incoerência, né, doutora? Isso aí? Mas o ultrassom, ele pode ser realizado no pescoço e no colo, onde a gente não tem gordura. Então, ele vai ser um tratamento muito eficaz para flacidez. Na região dos olhos, é técnicas, regiões e procedimentos. A bolsa embaixo dos olhos, ele é legal, esse ultrassom Sim, microfocado? Exatamente. Porque, na verdade, o bioestimulador injetável, a gente não aplica na região dos olhos. Ele não pode ser aplicado. Então, a gente trabalha daí com ultrassom microfocado. Microfocado, tá. Então, são diferentes regiões. E esse ultrassom microfocado, ele tem dor? Então, vamos lá. Eu trabalhei já com diversos equipamentos. Aqui, ó, pergunta. Dor. Dor, aposto que você tá querendo saber. Esses procedimentos que a doutora tá falando, vai doer? O cliente quer saber quanto custa, dói e em quanto tempo ele tem resposta. É igual a noiva que vai casar, ela quer fazer um procedimento agora para chegar linda no casamento. A doutora já falou, bioestimuladores 2 a 3 meses, né? Isso mesmo. Para você começar a ver o resultado. Para começar a ver. Imediato seria o preenchimento, um lábio bem fino como o meu. Aham. Eu já fiz preenchimento. Eu também, eu amo. Bem delicado, ó. Sim, algo natural. Natural. E o ultrassom dói? Vamos às dores. Então, vamos lá. Atualmente, eu trabalho com o HiPro, que é um equipamento, uma tecnologia mais avançada e mais estudada. Então, como ele é mais atual, ele tem um conforto melhor para os pacientes. Eu já trabalhei com Ultraformer e muitos pacientes reclamaram do desconforto e da dor. Ele não é um tratamento totalmente indolor, mas ele é muito mais confortável. A gente consegue disparar muito mais energias de ultrassom, estimulando mais colágeno, entregando mais resultados. E o conforto é essencial para o paciente. Então, eu sempre busco tecnologias, coisas mais avançadas para que eu entregue conforto também para o paciente. Então, o HiPro, atualmente, ele é mais confortável. O HiPro é o tipo do ultrassom que você usa? É a marca do ultrassom. A marca. Porque tá. a gente tem diversas marcas. Ultraformer, Pix, o HiPro. E cada marca, todas as tecnologias são excelentes. Tudo vai depender do domínio da técnica, de você saber trabalhar com cada equipamento. Cada equipamento tem um jeito certo de você trabalhar. Por isso que você tem que estudar cada tecnologia. Passa pomada anestésica? Eu não utilizo pomada anestésica porque o No ultrassom microfocado? O ultrassom microfocado não é necessário. Não ele é um necessário. Tratamento bem confortável. Mesmo para a área dos olhos? Eu tô fazendo uma consulta, gente, não sei se vocês estão percebendo. Porque eu tô interessada nesse aqui, ó. A área eu já fiz cirurgia de pálpebra, mas eu tenho essa tendência a formar uma bolsinha aqui. E eu não gosto, minha queixa, eu não gosto dessa bolsa aqui. Sim. E faço o meu skincare, que depois vamos chegar na parte do home care. E daí, esse ultrassom microfocado, HiPro, para aqui, para bolsa e para esta papada, excelente. Eu poderia usar sem a pomada anestésica. Sem a pomada anestésica. É claro que vai de avaliação, de consulta. Sim. Doutora, eu já realizei e eu sinto muito desconforto. Então, eu posso personalizar o tratamento para você. Ele não é necessário porque ele não causa desconforto assim, tá? Então, a gente consegue sim utilizar. E é até bom a gente não utilizar anestésico, porque eu preciso ver a sensibilidade do paciente. Tá. Senão, a gente perde um pouco aí da noção do quanto que a gente pode disparar aí na região. A gente avalia isso por edema, se tá ficando um pouquinho mais vermelho, e em questão de dor também. Certo. Tá? E ele também, o resultado demora 2 a 3 meses. O ultrassom microfocado, ele tem um resultado de efeito lifting imediato. Tá. Mas ele não é o estímulo de colágeno propriamente dito. Tá. Ele é uma retração de pele. Então, quando eu aplico, é como se eu estivesse retraindo essa pele, por isso que ele promove um efeito lifting imediato. É claro que é natural, você não vai ficar esticada, mas a gente sim consegue perceber até o levantamento do olhar quando a gente faz aqui na região das sobrancelhas. A gente já levanta o olhar, consegue ver. Aí, a partir do segundo e terceiro mês que a gente começa a ver a produção de colágeno.
O ultrassom microfocado é como se eu grampeasse a sua pele. Eu fosse fazendo os disparos e ele grampeando toda a sua pele. Por isso que é bom pra papada, então. Excelente. Excelente. Eu trabalho na papada com o bioestimulador injetável e o ultrassom microfocado. Eu associo os dois. E a gente tem que pensar também que não pode ficar injetando muito produto no pescoço, porque a pele é muito fina, ela pode acumular produto, pode formar nódulo. Então, a gente tem que ter muita cautela para tratar a região do pescoço. Nossa, muito interessante. E os outros bioestimuladores de colágeno que você falou, eles têm dor? O que você falou do Radiesse, do Sculptra, eles são doloridos? A gente utiliza anestesia, né? Então, eu passo pomadinha anestésica, anestesio infiltrativo, onde eu vou entrar com a agulha e ele também tem um produto, dentro do produto tem uma anestesia. Então, ele fica muito confortável na hora da aplicação. Nenhum tratamento que eu realizo, você vai sentir dor. Você vai falar, nunca mais faço esse procedimento. Não, aqui a gente tenta o mais confortável possível. É lógico que a gente vai dar umas picadinhas de anestesia, você vai sentir, é algo normal. Sim. Mas ele não é um tratamento dolorido. A gente consegue controlar bem e deixar o mais confortável possível para o paciente. Então, todos esses procedimentos que você está falando aqui, os bioestimuladores de colágeno, ou seja, o botox, ou seja, o preenchimento e esse ultrassom microfocado, ele é tanto preventivo quanto corretivo. Isso mesmo, tanto preventivo como corretivo. Ele vai corrigir, ele vai tratar a flacidez, as linhas de expressão, mas o ideal é você prevenir. Prevenir. A prevenção é o segredo. Com certeza. Né? Porque aí a gente consegue evitar de que a sua pele fique muito evidente as marcas e as linhas de expressão. É diferente de eu fazer uma prevenção e para uma correção. A correção eu vou precisar associar a outros tratamentos. Exato. E fazer muito mais sessão. Exato. Né? E é claro, doutora, que a gente sabe da questão da alimentação, dos hábitos saudáveis de vida. Sim. Digamos que você tenha uma cliente que se expôs muito ao sol, digamos que ela esteja com 40 anos, 45 anos, mas ela tomou muito sol, né? Um exemplo, que a nova geração, a geração da doutora, ela usa filtro solar desde os 11. Meu neto tem 15 anos e eu estimulo ele a usar filtro solar. Importante usar o filtro solar o mais precocemente possível para você prevenir o envelhecimento da pele, que o sol destrói o colágeno, né? Com certeza. Daí você pega uma mulher de 45 anos que tomou muito sol, um exemplo. Ou ela é fumante. Ou ela teve, assim, vários filhos em seguida e não teve aquele tempo de se cuidar da pele, do cabelo, da unha, porque filhos pequenos exigem muita atenção, muito trabalho que dá, né? Ou essa mulher tomou 20 anos de anticoncepcional, que é hormônio, atenção, tomou direto lá, foi tomando hormônio, 20 anos de hormônio antes de engravidar. Alimentação inadequada, falta de exercício físico e pouca água. Então, essa é uma pele. Ela vai chegar no seu consultório lá, esse é um tipo de pele. A pele, provavelmente, com 40 a 45 anos, nesse estilo de vida, ela vai estar envelhecida. O quanto esse impacto tem nos seus procedimentos, no resultado. Então, você vai pegar uma pessoa que vai sair muito satisfeita, porque ela já tem uma boa alimentação, e a outra não viu tanto resultado, porque a pele está muito judiada. Eu queria mais ou menos que você desse esse paralelo para nós. Eu falo que é muito importante a gente alinhar as expectativas do paciente. Então, na avaliação, eu pergunto como que é a alimentação, se faz atividade física, qual que é a rotina de cuidados com a pele, se usa qual produto que usa, a marca, como que é o seu tipo de pele, se é oleosa, seca, mista. Então, eu faço uma avaliação completa, os medicamentos que toma, que também isso influencia muito. Medicamento. Né? Então, eu faço essa avaliação e oriento o paciente. Eu monto uma rotina de skincare personalizada e eu falo que não adianta nada fazer um procedimento no consultório e não cuidar na casa. Sim. Você não ter uma rotina diária de cuidados, o básico, um hidratante, filtro solar, a alimentação influencia, as vitaminas, faltas de vitaminas também influencia na durabilidade e eficácia do tratamento. Então, eu oriento muito bem o paciente. Eu avalio, eu faço um questionário. Os pacientes falam assim, nossa, que é um questionário gigante. É um check-up. É um check-up, mas eu preciso conhecer a fundo o meu paciente para orientar. Com certeza é diferente o resultado de um paciente que nunca passou um filtro solar, que fuma, que bebe,
que a alimentação é precária, não come uma fruta Não. de um paciente que se alimenta bem, faz atividade física. Eu percebo muito isso nos pacientes. A nutrição da pele. A nutrição. Quando um paciente se cuida muito bem, alimentação, atividade física, eu vejo a diferença da durabilidade de um procedimento, até mesmo do Botox, como para um paciente que nunca cuidou. Eu falo que assim, a gente vai começar o tratamento, é muito importante, independente de qual idade começar, o importante é começar, mas a gente não vai reparar 40 anos sem nenhum cuidado e a gente começar o tratamento e vai ser assim de uma hora para outra, né? Todos os procedimentos estéticos, a gente conversando com vários profissionais que já estiveram aqui, especialistas, tudo que é relacionado à estética, ao autocuidado, à autoestima, à saúde, ele tem relação direta com a alimentação. Até você ouve a frase, né? Nós somos o que nós comemos, e eu já ouvi a frase também. Já vi especialistas falando. Nós somos o que nós absorvemos, porque às vezes você come, o intestino não é legal, você não tem uma boa absorção dos nutrientes também. Então, depende do que você come, daquilo que o seu organismo consegue absorver. Exatamente. É um conjunto, os hábitos de vida, né, doutora? Conjunto. E essa parte você também faz, essa importância do home care, da parte dos produtos tópicos, da nutrição interna do organismo também. Para mim é muito importante, porque eu sou muito bem clara para o paciente. Ele precisa se alimentar bem, ele precisa ter um cuidado diário com a pele. Tem pacientes que chegam e falam, doutor, eu quero fazer o laser na pele, mas eu não cuido nada da minha pele. Então eu falei assim, eu não faço. Eu falo primeiro, vamos criar esse hábito, eu vou montar uma rotina de skincare, vamos aí melhorar primeiro os cuidados básicos, que é importantíssimo, para depois a gente pensar no laser, porque senão eu vou fazer o laser no rosto e não vai ter resultado. O paciente precisa criar esse hábito. Então eu tô ali com o paciente criando esse hábito, monta a rotina de skincare. Eu oriento também, é claro que não é a minha área orientar em alimentação, então eu passo para um outro profissional. Eu passo também pedidos de exames de sangue, se for necessário, para ver como que tá a questão de vitaminas. Perfeito. E assim eu vou fazendo o tratamento para esse paciente. É um tratamento personalizado, né? Cada paciente requer uma vitamina diferente, um procedimento diferente, um cuidado. A rotina de skincare, um produto, um hidratante, cada paciente requer um procedimento e uma rotina de skincare diferente. Com certeza, cada pele é uma, cada fase é uma, cada idade é uma. Nossa pele muda no inverno, no verão ela já muda. Eu falo que no inverno a gente tem que hidratar, redobrar os cuidados da hidratação da pele. Perfeito. E manter o filtro solar, mesmo não tendo sol. E assim como você fala, antes de começar todos os procedimentos que você faz, temos que adquirir um hábito, uma rotina de skincare. Sim. Eu também faço na farmácia quando a pessoa quer clarear a pele e eu pergunto, você já usa filtro solar? E daí a pessoa, eu uso de vez em quando, é que eu não saio no sol, eu fico em casa. Então ela ainda não adquiriu o hábito de fazer uma limpeza facial de manhã e aplicar o filtro solar ou uma vitamina, usar uma vitamina C, usar um super hidratante antes do filtro solar, né? Usar à noite, ou usar de manhã e à noite. Então eu também sempre faço essa pergunta. Eu falei, então primeiro vamos adquirir o hábito de lavar com um bom produto de limpeza, porque as pessoas também usam qualquer sabonete que tá no banheiro, o sabonete do corpo já passa no rosto. Quando o paciente fala que usa sabonete de corpo, eu já caio para trás. Falo, não, vamos corrigir isso daí agora. Aí eu indico um sabonete facial específico pro tipo de pele. A hidratação também é muito importante, não adianta nada só lavar o rosto, não passar o filtro solar e o hidratante. Tem que ser um complemento, uma rotina mesmo de cuidados. E a boa notícia é que nós temos protocolos de skincare para todos os bolsos. Sim. Você não acha que você vai ter que gastar R$1.000 por mês para você comprar produtos sofisticados e caríssimos. A gente pode começar do básico. Eu tenho espuma de limpeza na farmácia de R$40. Espumas leves, com alecrim, com camomila, espumas suaves, espuma para pele com rosácea, para pele com acne. Então, nós temos uma quantidade enorme de produtos para limpar a pele, porque limpar a água não limpa. Você tem que ter um produto de higiene, né? Sim. E depois você nutre com uma vitamina,
vitamina e protege com o filtro solar, Eu falo para os pacientes que o básico funciona. Começa com o básico e depois a gente vai acrescentando uma vitamina, um ácido à noite. Sim. A gente vai complementando. Sim, Primeiro tem que começar. Às vezes a pessoa quer investir num procedimento que é muito mais caro para começar e ela não começou com esse básico bem feito que a doutora falou. Então também, essencial. Mesmo dentro da farmácia, eu tenho vitamina C, tenho sérums de várias complexidades para a pele bastante desvitalizada, ressecada, pele com ruga, e temos os mais simples para a pessoa começar a adquirir o hábito de fazer um bom skincare. Sim. E a gente percebe que às vezes não entrou na cabeça da pessoa essa importância. Tem não é, uma coisa também que tem paciente com pele oleosa que acha que não precisa ser hidratado. Ela fala assim, eu tenho muita pele oleosa, eu não passo hidratante. Fala diferente. A pele, ela fica mais oleosa porque a oleosidade, ela vai proteger essa pele. Então, se você não está hidratando, ela vai criar mais oleosidade. Exato. E aí, você precisa começar com a hidratação para ter o controle da oleosidade e a proteção da barreira cutânea com esse hidratante. Exato. A hidratação é água, né? E tem que ter o equilíbrio entre água e óleo para você ter uma pele bonita, saudável, né? E quando desequilibra, ou aumenta o óleo, ou baixa o óleo e baixa a água e a pele fica ressecada, descamativa. Para cada caso, nós temos que avaliar, né? Sim, exatamente. E quando você falou do Botox que dura, umas pessoas falam, o meu Botox durou mais, o meu Botox durou menos, e ele está relacionado. Nós sempre nos preocupamos quando a pessoa vai falar que vai fazer o Botox, a gente já fala, você precisa suplementar o zinco, que é um mineral, a gente já deixa até pronto lá na farmácia, né? O zinco para facilitar a aplicação do Botox, não é isso? Por isso que eu falo que a avaliação, a consulta, ela é muito importante para eu determinar o que eu vou fazer com você. Então eu pergunto, você já fez Botox? Quanto tempo durou? Qual que é a sua rotina? Para eu entender qual Botox, a marca da toxina botulínica que eu vou usar e até mesmo para eu orientar. Se o paciente falou que já faz Botox e não dura nada, eu já faço um pedido de exame de sangue para saber como que tá o zinco no organismo. Perfeito. Para fazer a suplementação, porque o zinco é importante para a gente ter uma durabilidade aí da toxina. Exato, eu me preocupo. E as pessoas que às vezes têm medo de agulha, não fazem Botox ou acham que não tá no momento, também na farmácia nós temos um Botox para passar, que não é com agulha, esse que é a farmácia não faz injetável. Sim. Então nós temos o Botox, a toxina botulínica tipo C, que ela é tópica. Também dá para você que está começando com umas linhas de expressão, tem medo de fazer o Botox, tem medo de agulha, não quer fazer já, quer postergar, né? E daí eu já indico lá na farmácia. Mas falo, uma hora você vai ter que fazer o Botox, porque ele não tem outra coisa que substitui, não né? Mesmo. E para quem faz o Botox, pode usar o sérum, que ele vai potencializar o resultado, né? Eu gosto do sérum também. Eu faço o Botox e uso o sérum também. Sim. Doutora, qual conselho você daria para quem está começando a cuidar da pele, está começando a pensar em qual procedimento que eu faço, alguma coisinha está me incomodando, mas eu nem sei o que, eu quero começar. Orienta essa pessoa que está aí no início. Primeiro, invista em você. A autoestima é tudo, a autoconfiança é você se olhar no espelho e você se sentir bem do que você está vendo. E o primeiro tratamento, assim, que a gente poderia começar é a toxina botulínica, né? Deixar, prevenir de que as linhas de expressão não vinquem mais. E se você tem os 25 anos de idade, entra com o bioestimulador de colágeno. Tem que começar a partir de 25 anos de idade. A partir de 25. Eu comecei com 22 anos de idade, mas é porque eu já apresentava um pouco de flacidez. Então, eu fiz, e todo ano eu faço, anualmente eu faço um tratamento, aí uma prevenção para manter o meu rosto jovem. Eu falo que assim, a gente está envelhecendo, a gente só vai gerenciar esse envelhecimento, envelhecer bem. Envelhecer bem, Sim. Exato. Então, a prevenção e a avaliação do profissional, a gente sempre reforça que isso é fundamental para você gerenciar o seu envelhecimento acompanhando por especialistas, né? Isso mesmo. Tem algum caso que você queira contar para nós de algum cliente que teve um impacto muito interessante na autoestima, né? Na saúde da pele, né? No resultado que te chamou a atenção e te trouxe muita
alegria e realização para você? Com certeza. Todos os pacientes que eu atendo, na verdade, eu amo fazer o procedimento, mas o que eu fico mais feliz é ver a felicidade dos meus pacientes. E eu tenho uma paciente que, desde o primeiro dia que ela veio no consultório, ela veio com uma cara mais desanimada, triste, falando que queria começar a se cuidar. E aí a gente começou com um protocolo de tratamento. Agora que ela vai no consultório, ela tá toda feliz, ela conta sobre a vida. E tinha coisas que impactavam ela, impediam ela de evoluir na vida. Questões assim, pessoais. E desde que ela começou a se sentir bem, fazer os procedimentos, ela conseguiu... Destravou. E aí, na última vez que ela veio, que eu tirei uma foto dela pra fazer a documentação fotográfica, ela falou assim, agora eu vou sorrir, porque eu tô feliz e tô contente com o tratamento. Então, assim, você vê, muda a fisionomia da pessoa. Ela começa a se cuidar, começa a se sentir bem, isso, ela flui nas outras questões pessoais da vida. Então, isso pra mim é o mais importante. Não é só você estar bonita. É você estar bem consigo mesma, fluir na vida, conseguir destravar de tudo mesmo. E esse caso da paciente é maravilhoso. É uma virada de chave. É uma virada de chave. Essa autoestima, essa recompensa que a pessoa tem, né? Ela se sente bonita, ela se sente bem, ela quer sorrir, quer tirar foto. E assim, é uma coisa de você se valorizar. Se você tá tendo valor, você se ama, os outros também, tudo vai fluindo. Exato. Né? Então, a gente tem essa questão também de se valorizar e se amar. A gente tem que estar bem, a gente tem que se cuidar. Então, isso para mim é o essencial. Eu concordo plenamente. O podcast, doutora Giovana, quando nós tivemos a ideia de trazer o podcast aqui junto com o Estúdio Box, nós pensamos, nós vamos levar profissionais capacitados, especialistas, para trazer informações atualizadas e também que sejam profissionais que estão com a prática, né? Porque uma coisa assim, você sai da teoria, da faculdade, dos estudos, mas você tem os casos clínicos, você tem a prática, você tem a vivência. É esse o nosso objetivo. Sim. E também descomplicar e prevenir, porque eu sou da geração da prevenção, né? Eu gosto da parte de falar de alimentação, já trouxe nutricionistas, já trouxe personal training, o meu personal training, para a gente falar da parte de exercícios. E tudo aquilo que previne fica muito mais barato a prevenção do que a cura, o tratamento da doença. E no caso nós estamos falando de autoestima e do gerenciamento do envelhecimento. E nada como você procurar o profissional para fazer uma avaliação, porque às vezes a pessoa tem medo do custo. Sim. Então, eu queria, você não vai falar do custo, que cada caso é um caso, mas assim, a sua avaliação e o seu planejamento anual. Você falou uma vez por ano, você tem que investir num bioestimulador. Com certeza você avalia e fala, olha, vou fazer um planejamento para você para este ano. Sim. E ali será um conjunto de tudo, né? Você faz dessa maneira? Sim, eu monto um planejamento de tratamento, mas eu falo que a qualquer momento a gente pode mudar, porque eu tô mexendo com o organismo. Então, depende da resposta da sua pele, do seu organismo, que a gente vai aí prosseguindo com os tratamentos. Então, eu monto um protocolo de tratamento e quando a gente finaliza, eu já monto outro. Eu falo, a gente vai prosseguir com tais tratamentos, ano que vem você volta e a gente inicia com bioestimulador. Cada paciente requer um tipo de tratamento diferente, quantidade de sessões. E sempre quando o paciente vem, tem paciente que vem com medo dos valores dos procedimentos. Sim. E eu falo que o importante é a gente começar. A gente começar aí com um tratamento que você vai começar a se sentir bem. E não precisa fazer tudo de uma vez. A gente vai fazendo aos poucos, indo cuidando aos poucos. O importante é a gente começar. Então, cada paciente tem quantidade de sessões diferentes, tipos de tratamentos diferentes e valores diferentes. Eu não consigo falar, tem paciente que fala assim, qual que é o valor da harmonização? Eu não sei, eu não conheço o paciente, eu preciso avaliar esse paciente. Venha ao consultório, faça uma consulta. Tenho certeza que você vai começar a iniciar essa jornada aí de cuidados com a pele. Para mim, pergunto, qual uma boa vitamina? Eu quero uma vitamina boa para tudo.
para tudo. Então, eu falei assim, mas eu tenho que ver qual a sua necessidade. Vou te fazer várias perguntas ali quando tá no balcão da farmácia. Qual que é a sua necessidade? Você tá perdendo músculo? Que perder músculo é uma prioridade. É a sua queixa, a gente tem que sua entender. queixa. Você tá perdendo músculo? Ah, não, tá bom. É a minha memória que tá ruim. Ah, bom, então vamos entender. A sua memória está ruim. Você tá sentindo que você esquece alguma coisa, que você perde o foco, começa a ler uma página, chegou no final da página, esqueceu o que estava... Vamos entender, porque não tem uma vitamina boa para tudo, né? E tem aquilo que você precisa naquela fase da sua vida, naquele momento. Tudo tem que ter uma avaliação, sua principal queixa. Bacana. Gostei das explicações aqui da doutora. Veja que está alinhado com o que eu penso. A prevenção, né, o planejamento, o gerenciamento e ver o que é bom para aquela pessoa naquela fase da vida, né? O que cabe no bolso dela, tudo isso tem que ser conversado. Tudo, a gente tem que alinhar as expectativas, necessidades e as queixas. Todo paciente que vem, a gente vai montar de acordo com este paciente. Cada paciente tem um protocolo diferente. Quando eu fiz minha cirurgia de pálpebra, eu demorei 3 anos para fazer. Fui no cirurgião plástico, vi o tempo de repouso, né? Quanto tempo antes que eu deveria me preparar para a cirurgia, quantos dias ficaria em casa. Eu fiz todo um planejamento. Se programou. Me programei. Férias, né? Vou para praia, tenho férias para praia, então eu tenho que programar com o trabalho, com alguma viagem de férias, programar financeiramente, como que seria o pagamento, se eu entraria num dia, já sairia no mesmo dia do hospital, que eu fiz em Sorocaba. Então, programei tudo. E eu programo também, ao longo do ano, também programo 2 botox ao ano, em média mais ou menos isso. Sempre que faço um bioestimulador de colágeno, agora eu vou fazer com você. Já isso gostei mesmo. Do ultrassom microfocada. E Zildinha, eu queria fazer a pergunta agora. Sobre ela quer fazer a pergunta, gostei, faça. Sobre o Verisol, porque tem muitos pacientes que chegam e falam, doutora, eu tomo o colágeno ou não? O que ele vai entregar para mim? Quais são os benefícios do Verisol? Ah, ótimo. Vou responder com alegria. Ainda vamos fazer uma degustação aqui do Verisol que eu trouxe para oferecer para você. O Verisol, assim como os tratamentos, ele não é milagroso, ele não é imediato, ele tanto previne como trata o envelhecimento e a flacidez. O Verisol, ele é o colágeno da pele e ele também tem uma ação no cabelo e na unha. É uma proteína, só que é uma proteína já hidrolisada, já quebrada. Então, são peptídeos, moléculas pequenas dessa proteína. E esses peptídeos do Verisol é uma tecnologia inteligente. Ele é como se fosse um GPS que pegasse esses peptídeos da proteína e jogasse na pele. Então, ele vai diretamente para a pele. Tem uma ação super boa também na parte de celulite. Isso eu quero. Tem uma ação bacana para fortalecimento de unhas, de cabelo. Ele aumenta a densidade do fio do cabelo. E ele atua na flacidez, porque ele vai estimular o seu próprio colágeno, ele vai fabricar mais colágeno. Não é um milagre, mas é uma suplementação que vem a somar com tudo aquilo que você está fazendo de bem para sua pele. Você está usando filtro solar, né, para você não ter a degradação de colágeno pela radiação ultravioleta. E gradativamente ele vai se somando ao colágeno que você tem, estimulando o seu organismo a fabricar. E eu trouxe hoje o Verisol, esse colágeno da pele, e eu trouxe o colágeno hidrolisado, que é o tipo 1, também conhecido por Peptan ou por colágeno hidrolisado. E a soma desses 2 colágenos, você tem um aporte de colágeno para o corpo todo. Porque o tipo 1, o nosso organismo que vai dizer aonde estou precisando de colágeno, ele vai mandar o tipo 1, que ele é muito abundante no nosso organismo. Então, se precisar para o rim, vai para o rim. Se precisar no coração, vai para o coração. Vasos sanguíneos, a gente precisa de colágeno, vasos sanguíneos. Nós precisamos de vasos sanguíneos elásticos. O elástico, ele veio ao mundo para ter elasticidade. O vaso sanguíneo também, que ele precisa bombear o sangue. Um vaso sanguíneo frouxo, você tem aí uma dificuldade de transportar o sangue para todas as partes do corpo. Então, o vaso sanguíneo precisa de colágeno.
E Que esse tipo 1 interessante. esse tipo 1, ele fortalece vaso sanguíneo, coração, ossos, articulação. Então, ele vai distribuir aonde temos uma carência prioritária, começando pelos órgãos alvos, né? Agora, o Verisol, ele já tem os aminoácidos, que é a hidroxiprolina, a prolina, a glicina, que são os aminoácidos específicos para a pele, para flacidez. Então, aquela pele que está derretendo, vamos começar a tomar colágeno. Exatamente. E fazer os É um conjunto, né? Tomar o colágeno e fazer os procedimentos, Isso. uma rotina de skincare, alimentação. É um complemento que a gente consegue um resultado melhor. Esse aqui é o Verisol Complex, doutora, que eu trouxe para mostrar para você. Vamos fazer aqui a nossa degustação do nosso Verisol. Já estamos chegando no final do podcast, passou muito rápido. Passou Eu mesmo. não consegui fazer todas as perguntas para a doutora aqui, eu fiz uma listinha, mas eu não consegui fazer todas as perguntas, mas eu já vou deixar o convite para você voltar, para que a certeza. gente vá esclarecendo mais, você trazendo novas técnicas, novos procedimentos, você contando de toda a sua rotina. Doutora, aonde nós podemos encontrar você? Você que está nos assistindo, já comece a seguir a doutora, ela vai deixar aqui o endereço do Instagram, @dela. Ela vai contar onde que está o consultório dela e ela vai fazer toda essa divulgação para que você que está começando a querer fazer um procedimento, fazer uma avaliação com a doutora. Sim. Eu trabalho na Clínica Espaço Saúde, no centro, e você me encontra no Instagram, @doutora.giovana.albuquerque. Lá eu posto todos os tratamentos, a minha rotina no consultório, até vida pessoal. Sempre estou interagindo com todos os pacientes. Lá também tem um link na bio, onde direciona no meu site, onde tem todos os procedimentos que eu realizo, e o link do WhatsApp, que aí você entra em contato, minha equipe responderá, e aí a gente começa essa jornada. Será um prazer receber vocês no consultório e começar a cuidar de vocês. A Farmácia Essencial Farma é um dos patrocinadores do podcast e trouxe aqui, mandou para você um mimo de agradecimento pela sua presença aqui, pelo seu precioso tempo. Muito obrigada. Fico feliz. Então, vamos encerrando o podcast, gente, com a doutora Giovana. Vamos fazer aqui um tintim. Doutora Giovana, muito obrigada por esse papo esclarecedor. Eu que agradeço. Se você que está ouvindo gostou, já compartilha esse episódio com aquela amiga que está querendo saber desse assunto, que está fazendo o procedimento, buscando profissional de qualidade que sabe o que faz. Com a doutora Giovana é estética com responsabilidade. Isso mesmo. Profissional especialista no assunto. E para a nossa saúde, a gente não quer nada mais, nada menos do que um super especialista. Então, você estará em boas mãos com a doutora Giovana. Já me siga também no Instagram, o meu é o @isildinha_campos, e eu sou a CEO da Essencial Farma, o podcast que descomplica para você a saúde e a beleza. Tintim, doutora. Uma boa noite, doutora, e muito obrigada. Obrigada eu. Eu que agradeço. Boa noite para vocês também.